Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope podcast. Esse é o Copiando Jesus, é isso mesmo. Toda quarta-feira estamos junto aqui nesse podcast temático. De segunda-feira sempre tem um convidado aqui de fora, mas esse é temático e eu tenho sempre à mesa aqui os meus amigos para a gente conversar, aprender, crescer sobre algum assunto. E hoje nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. Como é que faz para ouvir a voz de Deus, ser guiado por Deus com a sua voz? Eu tô aqui com o Arthur Marques. E aí, Edu? E aí, galera? Beleza? Beleza. E Wesley Silva. Fala, galera. É Silva, né? Wesley último, Silva, né? Wesley Ferreira Silva. Muito bom, muito bom. É isso aí. Então vamos embora. Vamos começar esse podcast. Muito bom, então vamos embora. Nós vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus e é um assunto assim de extrema importância. Por quê? É até algo muito legal. Eu queria incentivar você a assistir o podcast de segunda-feira, que passou agora, que foi com a Aldair. E, cara, o Aldair falou um negócio que até me levou a esse tema aqui com vocês, que era o seguinte: o ser humano, ele é diferente dos outros animais, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o ser humano não tem instinto, ele diz. Né? Aí você pode falar, que isso? O ser humano tem os instintos e tal, mas em que sentido que ele estava falando, né? Se você pega um cachorro e ele acabou de nascer, e você tira ele da mãe ali, leva ele para casa, ele vai crescer e vai ser um cachorro. Sim. Ponto. Ele vai latir, ele vai levantar a perninha para fazer xixi. Tal. Ele não precisa de outro cachorro ensinando ele a ser cachorro. Sim. Ele vai ser cachorro, ponto. Porque há dentro dele um instinto. Então é muito louco, tipo, esse cavalo nasce andando. Você fala, mano, quem que ensinou você a andar? Quem que ensinou? Então é instinto, né? O ser humano, não. O ser humano, ele precisa de outro ser humano. Por exemplo, se alguém tira um bebê de uma mãe e coloca ele, como, por exemplo, lá no Mowgli, né, no meio dos lobos, e fosse possível ele sobreviver se alimentando ali, vamos né, usar essa ficção aí, fosse possível ele sobreviver, ele não saberia falar. Sim. Entendeu? Então, ele exemplos, precisa de outro ser humano, ele provavelmente andaria de 4 e tal. Então, ele precisa de outro ser humano para falar. Então, nós precisamos de uma voz externa para nos guiar. Nossa. Entendeu? Uau. Então, aqui eu só quero fazer essa introdução para falar da importância do que nós estamos falando. Cara, nós temos que ouvir a voz de Deus. Porque aí ele compartilhou algo comigo, cara, que foi muito forte. Ele falou assim, a gente estava almoçando, né, com o Aldair, e ele falou assim, é esse o diálogo em Gênesis 3, na queda. Então, o homem peca, né? A mulher ouve ali a serpente. Então, olha isso, uma voz. Ela ouve a serpente. Deus aparece depois do pecado e fala assim, cadê você, Adão? Né? E ele está escondido. E aí Deus fala assim, por que você está escondido? Ele fala, porque eu estou nu. E olha a pergunta de Deus. Quem te disse que você está nu? Então, em outras palavras, peraí, Adão, tem outra voz? Meu Deus. Te definindo? Uau. Que louco isso. Tem um outro discipulador aqui no jardim, Adão? Tem uma outra voz te falando o que é nudez, o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, quem você é. E aí a pergunta hoje é essa para nós aqui. Qual é a voz ou as vozes que estão te definindo? Uau. Entendeu? E aí é um grande desafio para nós, porque nós estamos cheios de vozes, né? Dando ouvidos a tudo e deixando tudo nos formar, né? Nossa, que incrível. É muito louco isso, né? Porque o ser humano necessita disso. Sim, foi criado assim. Foi criado com essa programação de que precisa de alguém te direcionando. Alguém que vai falar quem você é, né? Então, acho que é por isso que é importante ouvir a Deus e o tempo todo estar esperto e atento, né? Para ouvir a voz de Deus, né? Sim, e isso nos leva ao outro, né? Porque, de novo, o cavalo nasce, sai andando. Sim. E aí, quando nasce um ser humano, ele não consegue levantar a cabeça. Não consegue comer, não consegue se comunicar, Nada. não consegue abrir os olhos quase, né? Quando Exato. nasce. Por quê?
porque desde o nascimento fala assim, você nasceu para precisar do pai, da mãe, do outro, né? É muito louco, né? Porque isso que você está falando assim me fez lembrar do texto de Romanos, que vai falar que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Né? Então ele remete lá ao jardim, é isso que você está falando. Então, tipo assim, o homem foi criado para isso. Por isso que agora na nova natureza, Paulo vai dizer que quem é filho volta a ser guiado por Deus, né? Porque esse é o desejo da criação de Deus. Volta ao jardim. Nossa, que louco isso. E é muito doido porque o que o diabo vai fazer é enviar esse monte de vozes. É tipo, ele não quer que você aprenda a ouvir a voz de Deus e ele não quer ele quer que você aprenda a ouvir esse monte de vozes que vão te definindo, que vão falando quem você é, entendeu? Nessa jornada. Então, muitas das coisas que a gente fala assim, fala um pouco sobre você, Wesley. Fala um pouco sobre você, fala um pouco sobre você, Douglas. Fala um pouco sobre você. Você vai começar a dar definições. Pô, eu sou um cara muito isso, sou um cara muito aquilo, sou um cara muito aquilo outro. Pô, eu tenho uma personalidade muito assim. E aí a pergunta é aquela da Jardim. Quem te disse que você... Uau. É isso, cara. Muito bom. Entendeu? E aí a gente tem a ousadia de falar, Deus me define. Entendi. Entendeu? Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu vi uma definição de humildade. Humildade é você acreditar que você é tudo que Deus falou que você é. Uau. Nossa. Porque isso é Jesus. Sim. Né? A gente pega Jesus com 12 anos. Sim. Né? O único relato que tem. Ele vai para Jerusalém, provavelmente o bar mitzvah dele ali e tal. Aquela transição de menino para homem. Aí os pais estão vindo embora, não percebe que ele não está na caravana ali, né? Todo mundo indo embora e tal. 3 dias depois, os caras acham ele. E vocês imaginam a Maria achando que deixou morrer o Filho de Deus. Meu Deus, perdi o Filho de Deus. Imagina o desespero da Maria. E aí ela fala pra ele, não te importa, né? Tipo, coisa de mãe, né? Você vendo sua mãe morrendo aqui. Você quer matar a sua mãe? Não te importa que a gente tava procurando você em toda parte. E ele fica embasbacado, né? Tipo, o que você tá falando? Me procurando? Ela quase falou assim, ó, se você fizer de novo isso, eu vou sumir. Papo de mãe. Vocês vão me valorizar. Você vai me valorizar quando... E aí ela, como se ela falasse assim, eu fui lá no hospital, fui no IML, fui nos abrigos, fui na casa dos seus amigos. Aí Jesus, tipo assim, mas você deixou pra ir por último? Do óbvio. No lugar mais óbvio. Porque pra ele era extremamente óbvio. Onde mais eu estaria se não na casa do meu pai? Então ele já tá falando assim, ô mãe, deixa eu te falar, eu sei quem eu sou. Mas quem te disse quem você é? Entendeu? Nossa. É isso, a voz. Entendeu? Meu pai me definiu. Então, esse é o tamanho da importância de ouvir a voz de Deus. Né? E olha como é engraçado, que a gente falou sobre isso no último podcast, que a gente volta sempre nos assuntos, né? E aí, se você parar para pensar no que você está falando, a gente é muito definido pelas ofensas. Voltando naquele lá. Sim. Porque são vozes que a gente deixa entrar, de críticas, coisas que nos magoam, e vai criando uma personalidade que não é nossa e não é o que Deus está falando sobre nós ou nos criou para ser. E a gente aceita porque, é uma voz que eu aceitei aqui dentro, tá tudo bem. Nossa, que perigo isso, né? Muita gente vive assim, né? Tipo assim, muita gente mesmo. Às vezes a gente lida com os discipulados, com as pessoas, né, ao nosso redor, e eles contando seus causas, assim, né, da vida, seus problemas e tal. E a maioria delas porque elas se definem da forma que os pais dela falaram, um parente, um trauma. E é aquilo, assim, como concreto, como identidade, né? Olha como é forte isso, de você escutar sobre quem você é de alguém, e aí você lidar aquilo como concreto, como absoluto, né? E aí você se define como aquilo. Tipo, você é um merda. Sim, de você, eu acho que eu sou um merda mesmo. Sim. Porque tal pessoa me definiu. Né? E eu acho que assim, e aí eu acho que entra um ponto de, acho que essas vozes que a gente está escutando, a gente está colocando no lugar de Deus. De Deus mesmo, de idolatria, de depender daquela imagem, daquela pessoa,
para nos definir, né? E o que ela falar é lei. Sim. O que ela falar é a verdade. É a verdade. Então, entra num lance de colocar o coração no lugar errado, né? Adorar a pessoa errada. Então, aí você passa a se definir por aquilo que aquela pessoa está falando. Sim. E só para complementar, é engraçado você estar usando exemplos de discipulado e tal. A gente passou isso esses dias quando o Paulo Borges veio aqui. Porque ele falou coisas a respeito de igreja, de comunhão e tal, e foi muito interessante, porque teve uma hora que o Douglas me perguntou, cara, o que mais falou com você? E aí eu falei, cara, o que pegou eu foi isso e tal. E eu falei, cara, sabe o que é duro isso pra mim? É porque eu não sou esse cara. Só que ele falou o fim de semana inteiro. O Paulo Borges falou o fim de semana inteiro. Que a gente já só precisa tá pronto, manifestar. Tal, E aí, na hora que eu fui colocar pro Douglas, tipo, a minha dor, eu falei, não, esse aqui eu não sou. Por quê? Porque dentro de mim eu aceitei voz que, tipo assim, não, eu não sou aquilo e acabou. Entendeu? Então, tipo, é tão natural na nossa cabeça as vozes que foram sendo faladas e que a gente foi aceitando que, tipo, fica normal. É o nosso modo automático de agir. Eu não sou, eu não consigo, eu não faço, sendo que Deus tá batendo na gente, que tipo, cara, vai. E a gente fica, não. E um negócio que a gente parar para pensar foi uma das coisas que Jesus veio fazer. Nos definir. Sim, total. Ressignificar quem nós somos. Porque nós somos filhos de Deus. Né? E até em João, ele começa falando, né? Nos deu poder para isso. Se tornar filhos de Deus. Né? Tipo, ele teve que... nós naturalmente já somos filhos de Deus. Ele teve que nos comprar, nos adotar para reafirmar, vocês são filhos de Deus. A obra toda dele foi em torno disso. Né? E a gente não entende que isso é o que é importante. Tipo, a gente tenta, infelizmente, eu acho que entra um pouquinho até na pregação do Aldair sobre ser, né? A gente tenta fazer, a gente tenta se definir pelo que a gente faz. E esquece que simplesmente ser filho de Deus já é maravilhoso. É o ápice. Mas ó, tem um diálogo de Jesus, eu não vou lembrar a referência agora, alguém pode colocar pra gente depois aí nos comentários, que Jesus fala assim, Jesus está com os discípulos fazem uma pergunta muito interessante, que é dessa mentalidade. Eles estão passando diante de um mendigo cego. E aí eles falam assim, Jesus, deixa eu dar uma pergunta teológica para você aqui. Quem pecou? Ele ou o pai dele para que nascesse assim? Então é um cego de nascença. E aí Jesus dá uma resposta surpreendente. Jesus está falando assim, nem ele, nem os pais dele. Mas ele nasceu para a glória de Deus. Então você vê, e aí Jesus cura ele. E é o episódio, se eu não me engano, ele cura com lama. E aí, por que com lama, né? Olha o que ele faz. Ele pega o cara, passa lama no olho do cara e fala, vai se lavar em tal lugar. Quando o cara vai se lavar em tal lugar, ele passa na frente dos líderes religiosos. E é um sábado. E é lama. Entendeu? É lama, é um sábado, ele não devia estar caminhando aquela distância, não sei se podia ir lá se lavar e tal, só sei que provoca os líderes religiosos, tipo assim, cara, não pode fazer isso de sábado. Entendeu? E ali, qual que é o lance? E aqui é uma chave para você entender, porque o João vai falar assim, né, que Jesus fez tanta coisa que não caberia no mundo os livros. Então, por que selecionaram esses? Entendeu? Então tem um motivo por que selecionaram ele. Né? Então, sim, ele estava curando aquele cego, mas ele comunicava algo com aquela cura. O que ele estava dizendo com aquela cura? Ele estava dizendo assim, ei, vocês não entenderam que não é só esse cara que é cego. O problema aqui não é ele ser cego. O problema aqui é que Israel é cego. O problema aqui é que essa nação é cega. Que sentido? Que essa nação define alguém por uma deficiência. O cara cheira, tem paladar, anda, tem força, tem as duas pernas, tem tudo. E eu falo assim, não, mas agora você é o cego. E agora você é um mendigo, você não pode fazer nada, você vai ficar à beira do caminho. Por quê? Porque é uma nação que não enxerga seus deficientes. Meu Deus. E não é nem ser alguém que é deficiente, é alguém com uma deficiência. Entendeu? Então,
é essa parada de tipo assim, essas vozes mentirosas dizendo você tem uma falha, você é essa falha. Então, até algo pra gente aprender. Tipo assim, por exemplo, qual é a nossa definição como cristãos? E muita gente fica assim, não, eu sou um pecador, cara, eu sou um pecador, eu sou um miserável e tal. Sim, mas não é Totalmente. a primeira definição. Sim. Então, a partir do momento que você nasceu de novo, você é um santo que escorrega. Sim. Que ainda está aqui e peca. Não um pecador que de vez em quando consegue andar em A santidade. Efésios fala que a gente é santos e irrepreensíveis aos olhos de Deus. O tempo inteiro aos Paulo- olhos de Deus. Não é aos olhos do ser humano que Sim. vê parte. É. Aos olhos de Deus que vê por completo. Então, quando ele manda as cartas, é isso, aos santos. Aos santos. E aí ele vai lidar com o pecado do santo. Sim. Então Ele vai bater o cara ali, Quando eu mas peco, fala, é chama- tipo, tá fora da minha natureza. Sim. Não é isso. Entendeu? Mas aí é ouvir essa voz. É. Então vamos lá. Essa é a introdução. Como ouvir? Como ouvir a voz de Deus, né? Como ouvir a voz de Deus? Quem arriscaria um primeiro passo, um primeiro lugar para ouvir a voz de Deus aí? Em primeiro lugar? É. Como, né? Um primeiro como? Ah, cara, eu falaria tendo uma constância nessa vida de devoção, nessa vida de busca, de conhecê-lo mais, de amá-lo mais, sabe? De entender o quão amado a gente é. Porque nesse lugar a gente começa a aprender a discernir as vozes. Eu acho que o lance de como ouvir a voz de Deus, o segredo é aprender a discernir a voz dele. A voz dele. Porque é o que a gente está conversando até agora. Sim. A gente tem muita voz na nossa cabeça. Sim. Então, tipo assim, infelizmente, na maioria das vezes, a voz de Deus é só mais uma que está na nossa cabeça. Sim. E aí, quando a gente não consegue discernir que é a dele, ela passa batido. Né? Então, E- não é todas as vezes no lugar de devoção que você escuta a voz de Deus. Não. Eu acho que nesse lugar você aprende a discernir qual é a dele. Entendeu? Estando a sós com ele. Exato. Porque daí nesse lugar você Legal. sabe, cara, esse aqui Você é vai o tom calando de as voz. outras, na real, né? Você Exato. vai começando a calar as outras É. que é tipo assim, você desligou o celular, Isso. né? Você não tá só numa reunião com muitas pessoas, ou no trabalho, ou enfim. Você não tá escutando outra voz, literalmente. Exato. Né? Barulhos e tal. Você vai se fechando para aquilo, né? Aí você lê a Bíblia, né? Você entra no seu quarto e fecha a porta. É, Isso. legal. E aí começa a ficar mais fácil, né? Porque daí nas outras situações você não vai calar. Porque no dia a dia você não consegue desligar tudo, né? Nos outros horários. Mas você começou a discernir Mais qual alto, é. talvez. Né? E assim, aí, se a gente for muito, muito prático, a voz de Deus é a Bíblia, né? Então a primeira de todas é. Sim, então, ir nesse pras lugar Escrituras. secreto, como ouvir a voz de Deus, a primeira coisa é a a Bíblia. Bíblia. Aquela frase, né, que o pessoal tweetou bastante, colocou, né? Se você está dizendo que Deus não está falando com você, é porque sua Bíblia está fechada. É isso aí. Muito bom. Você quer ouvir a voz de Deus, é nessa história. Porque essa sua fala, né, de a gente aprender qual é o tom de voz de Deus, né? O que Deus fala. Tá ali Legal. nas Escrituras, está o tom de voz de Deus. Né? Legal. Se você está ouvindo algo que está diferente do que a Bíblia está dizendo, não é a voz de Deus. É isso. Né? Que não está alinhado às Escrituras, não é a voz de Deus. Não siga isso. É isso. Legal. Entendeu? Esse é um grande desafio. Então, acho que o primeiro lugar, Bíblia. Bíblia. Então, gente, se você estava esperando algo mirabolante, Uau, perdão, já pode desligar o vídeo, entendeu? Porque primeiro lugar é Bíblia. É Primeiro lugar são as Escrituras, é meditação. É E isso. assim, não é um pagar pedágio, tipo, ó, li meus 2 capítulos de hoje, li meus 3 capítulos de hoje, li meu 1... Não. Sim. É meditar, é comer, é se alimentar. Ruminar mastigar, aquilo, né? ruminar. Você come, volta, vai, volta. Igual, né? Acho que a vaca faz muito Isso, isso. Ela come e vai Engole, digerindo volta. aquilo. Que quando ela descer, ela realmente faz algo em você, né? Bem legal. E é até algo poderoso isso, para você conseguir fazer isso, é o decorar, o memorizar, né? Então você pega e memoriza um texto, por quê? Porque você está dirigindo, você está no banho, você está numa sala de espera, você pode trazê-lo de volta, né? É. Entendeu? Como a vaca faz, de trazer de volta e
tirar ainda mais O nutrientes. Davi fala, né? Meditar dia e noite, como? Exato. Se você não tiver aquilo na cabeça, né? Guardado, né? Sim. E aí uma coisa interessante disso é que às vezes a gente fica naquela mania de hoje é um, amanhã é outro. Cara, tem dias, tem momentos da sua vida que você vai ficar num texto, cara. Pode ficar no texto. Muito tempo. Por vários dias, né? Sim. Tanto que o Paulo Borges falou disso, né? Assim, o livro mais importante da nossa vida é um livro de releitura. De releitura, de Né? meditação. Então, tipo assim, não tenha medo de ficar num texto por muito tempo até que aquilo realmente entre em você, vire vida em você. Porque a gente tem essa mania de, não, hoje é algo novo. É algo novo. Não. Na Bíblia você pode ficar um tempinho, mas que é bom pra caramba. Muito bom. E aí, eu acho que o grande desafio dentro do contexto que a gente está falando aqui de ouvir a voz de Deus é você pegar, então, e deixar a Bíblia te definir. Aqui é o desafio. Sabe? É você agora, com fé, sentar com esse livro sagrado, que é a voz de Deus, e todas as vezes que algo ali fala sobre quem você é, você parar e falar, eu acredito nisso, eu estou vivendo isso, eu tenho isso como identidade, então, a partir de agora, essa voz me define. Eu sou isso aqui agora. Isso aqui. Deixa eu dar um exemplo lúdico, né? Quando Pedro e os discípulos estão no barco e estão no meio de uma tempestade, e parece que eles vão morrer. E aí Jesus tinha ficado para trás para orar, vem andando sobre as águas. Então presta atenção. Jesus está andando sobre as águas. E aí eles acham que é um fantasma e tal, toda aquela dinâmica. E Pedro, né, Jesus fala, calma, sou eu, não tenho medo. E Pedro, todo ousado, fala, se és tu, me chama para andar sobre as águas. Que é ousadia, né, cara? Pedrão era treta, cara. Pedro era treta, né? Ousado. E aí, beleza, ele fala, me chama para andar sobre as águas. E aí Jesus fala, vem. Então, o que chamou ele? Uma voz externa. Estava dizendo para ele assim, você consegue andar sobre as águas. Você pode. A sua identidade permite você andar sobre as águas. Ele estava falando. Só que você imagina, cara, Pedro era pescador. Pedro já deve ter caído do barco e afundado. Pedro deve ter crescido com o pai dele. É pescador também, e o pai dele deve ter falado, não fica tão na ponta, se você cair, Pedro criança, imagina, se você cair, você vai afundar, cuidado para não afogar e tal. Então, havia 1 milhão de vozes antes que falou, Pedro, você não consegue andar sobre as águas. Você afunda. Entendeu? A água afunda e você é pesado, você não anda sobre as águas. Entendeu? E aí, de repente, tem uma outra voz diante dele. E essa é a dinâmica da nossa vida diariamente, da hora que a gente acorda. Esse 1 milhão de vozes, tanto as externas quanto o nosso passado, que já está aqui internalizado, de eu não consigo, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E uma voz agora na sua frente falando, vem. E aí, cara, essa escolha, tá ligado? E essa escolha, e aí qual que é o lance? Quando Pedro sai e pisa, a gente fala, como que a água sustentou ele? Não era água. Ele estava pisando na palavra de Deus. Entendeu? Ele estava pisando na palavra de Deus, que é rocha. Ela é lei, né? Ela é a lei, ela é sólida, ela muda o natural, se for necessário. Ela é sobrenatural. Então, ele está falando, você consegue fazer isso. Por quê? Porque eu falei. Você tem que entender algo sobre Deus. Gente, presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Deus não tem como mentir. Então, presta atenção. Não é que Deus não mente. Não tem como Deus mentir. É impossível para Deus mentir. Por quê? Porque para a gente mentir é assim, ó. Olha, eu estou com o microfone aqui, ele é branco. Meu microfone é branco. O que eu estou fazendo? Mentindo. Porque o meu microfone é preto, né? A cor dele é preto. Então eu estou mentindo. Quando Deus está aqui no podcast e ele fala, então, gente, estou com o microfone branco, o microfone vira branco. Porque o que ele fala é realidade. Então não tem como Deus mentir. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque você vai pegar as escrituras e vai ter definições sobre você. Então Deus não tem como mentir. Então se ele disse, você é. É isso. Santo, irrepreensível, manso, filho amado, quem dá prazer para ele. É quem você é. Então, o primeiro lugar para ouvir a voz de Deus é nas Escrituras. Uau. É isso. Entendeu? E ter essa coragem, cara, de mergulhar nas Escrituras, nessa leitura devocional, Sim. te definindo. Essa voz agora te definindo. Entendeu? Isso que você está falando, assim,
é muito importante, porque a real é que a gente às vezes fica numa busca pela voz de Deus num outro tom, precisando ouvir como se outra pessoa tivesse que me falar algo de Deus. Só que por que eu acho que é legal esse primeiro lugar que a gente está falando aqui, que é na Bíblia? É porque é dele. É diretamente dele. Exato. É ele comigo, exato. Então, tipo assim, nós não precisamos terceirizar serviços. Ele pode usar outras pessoas e a gente vai falar sobre isso e tá tudo bem. Mas a questão toda é, cara, nós temos a palavra de Deus pronta, nos definindo, deixando as coisas claras para nós. Nós precisamos crer. Muito bom. Sim. Né? Nós precisamos crer. Isso é muito fé. legal. É fé. É fé, é fé. É fé. E o Aldair, no domingo de manhã, ele pregou, e está até disponível lá na família Desescope, sobre ser peregrino. E aí ele falou uma coisinha assim, né? Ele falou assim, imagina se você descobrisse que você é de outro planeta. Entendeu? Você é de outro planeta. E aí eu te falo, ó, tem um livro que te fala tudo sobre a sua como é origem, o seu planeta, quem você é. Cara, você não comeria. Você falaria assim, tem que ler? Sério? Pode ser só 15 minutos por dia? Posso pular sábado e domingo? Tá, tem que ler? Não é tem que ler. É o privilégio de ler. É a honra de ler. Vou ter que te amarrar para você parar de ler. Porque tá falando quem você é, sua origem, cara. Sabe um negócio que veio aqui na minha cabeça? É assim, acho que para todos deve entrar essa pergunta, tem que ler, tem que orar, tem que ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque assim, a gente ainda está gostando das definições que o mundo está nos dando. Ok. Que as pessoas... Então, em certo momento ali, fala assim, não, mas tá bom isso, tá legal isso. Acho que eu não preciso, por que ser filho de Deus? Acho que ser filho da Maria, tá ótimo, né? Só que vai chegar um momento. Vai chegar a hora. Vai chegar uma hora que vai ter uma crise, vai ter uma treta interna. Essa identidade não dá conta. Que essa identidade não dá conta, não tem estrutura, não suporta. Porque você é eterno. Você foi criado para viver para sempre com Deus. E esse propósito, essa identidade que você tem é para uma vida de 70 anos, 80 anos aqui. E ela vai começar a ficar sem sentido. Vai chegar uma hora que você vai se perguntar sobre algo que é eterno. Sim. Sobre uma vida que é além. Um diagnóstico que você vai falar assim, caraca, mas então eu vou morrer? Ou tal pessoa vai morrer da minha família? Não, isso aqui não é tudo. Acaba isso aqui? Acaba. Aí é a sensação miserável que Paulo vai falar, né? Se a gente tem plano só para essa vida, Você é o mais a miserável. gente é o mais miserável. É essa sensação, né, cara? Então, tipo, por isso que a gente necessita saber quem nós somos através da Bíblia. É isso. Porque essa identidade que você tem hoje não suporta. Não dá conta. De como Deus te fez para ser, de quem Deus te fez para ser. Né? É muito além, é muito maior. Então, por isso que eu amo assim, ficar pensando na eternidade, pensando em Deus, em habitar com Ele para sempre. Né? Até essa noite eu sonhei que eu tinha morrido e estava feliz. Eu tava, tipo assim, eu sabia que eu ia morrer. Sabia, assim, tipo, sei lá, tinha um dia, 2 dias que eu ia morrer. E eu tava feliz, gente, eu vou me encontrar. Eu vou me encontrar com Deus, eu vou... E eu assim, feliz, mano. Eu falei, cara, chegou a minha hora. Tipo, que louco, que doideira, mano. É isso. E aí, quando a professora, ela falou pra não falar dela, cara. Agora ela tá com essa. Não fala de mim no podcast. Eu só tava contando pra ela de manhã. Isso aí, Soraya. Pra gente falar não sobre ela. Tema de hoje. Mas aí eu tava feliz porque eu tava indo me encontrar com Jesus. Porque a identidade que ele colocou em mim de quem eu sou, agora vai fazer muito mais sentido. Sim. Que agora eu vou me encontrar com ele. Que foi para isso que ele me fez. Então, tipo assim, não suporta se a gente... Não. E o final do Sermão da Montanha é isso, né? Ele fala, tem 2 tipos de pessoa. Entendeu? O que ouve minha voz e pratica, e o que ouve minha voz e não pratica. Então, na verdade, não ouviu. Porque na Bíblia, a palavra ouvir e obedecer é a mesma palavra. Então, ou seja, não ouviu. Se não há obediência, não ouviu. Entendeu? Ou você não crê que eu sou Deus, né? Então, ele fala disso, né? Então, assim, os 2 são iguais.
Tá aqui, ó, alguém que é definido pelo mundo, alguém que é definido por Deus, aparentemente tá aqui, né? Sentado, comendo, trabalhando, dormindo, acordando, tendo filho e tal. Mas a tempestade vem. As ondas batem, o vento sopra. E aí, essa identidade de eternidade fica de pé. Exato. Né? E uma identidade firmada em algo frágil daqui. A palavra fala, né, que tipo assim, tudo vai passar, menos a minha palavra. Tipo, tudo vai passar, menos aquilo que eu defini que é a minha palavra. E você tá dentro disso. Sim. Você é filho de Deus. Ele tá colocando você dentro disso, dessa parada que não vai passar. Não vai passar. E sabe, e assim, cara, uma coisa que me pegou muito um tempo atrás foi aquele texto: aquele que me ama, obedece. Sabe? E aí é chato isso. É um assunto chato, mas é verdade. Tipo assim, a gente é muito bom em falar que ama muito a Deus. Entendeu? Musicalmente. Você entendeu? E aí, na hora que é sobre nós, aquilo que Deus está falando, a gente não crê, a gente não obedece. Só que a gente está falando que a gente ama. Só que se a gente não obedece, a gente não ama. Entendeu? Então, as nossas atitudes denunciam que o nosso amor, na verdade, não existe muitas vezes. E isso me pegou muito, cara. Porque, tipo assim, o Dô, direto, assim, eu converso alguns pontos com ele, e eu tenho tentado entrar nessa luta aí, entendeu? De tipo, cara, eu preciso vencer as paradas que tá errado na minha vida. Porque, tipo assim, eu preciso ter coragem de resolver alguma coisa. Porque Deus tá mandando. Entendeu? Só que aí eu tô lá na igreja falando que eu amo Jesus, que eu amo Deus. Só que nas coisas que é sobre mim, que Deus mandou resolver, que Deus falou que eu sou, que Deus... eu não acredito, entendeu? E eu não obedeço. E você dá até pra você trocar a palavra amor por fé. Como o Thiago vai colocar. Thiago vai colocar. Você fala que você crê... Isso. Mas você não obedece, você não crê. Porque é simples a matemática, né? Então Deus é grande, Deus é poderoso. Eu gosto muito do texto que diz, né? Deus fez as estrelas e as chama pelo nome. Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. E aí eu fui lá no Google, quantas estrelas existem? 10 sextrilhões de estrelas. Tem mais estrela no universo do que grão de areia na face da Terra. Então, aí tá. Então essa mente conta e chama pelo nome. Eu não lembro o nome do outro ali, do vizinho. Entendeu? Então ele conta. Então essa mente está falando: o melhor para você é isso. Aí você olha e fala: eu tenho uma ideia melhor. E se eu fizesse assado? Entendeu? Então, de fato, a gente não crê. Precisamos crescer. Então, essa obediência à voz de Deus está ligada à nossa fé. E, em primeiro lugar, então, como ouvir a voz de Deus? Bíblia, meditação. Ficamos nela aqui. E já levando para a obediência, né? Legal. Segunda forma de ouvir a voz de Deus, né? E aí eu quero que a gente expanda isso. Mas é através do outro. É a igreja. Sim. É os santos. Né? Eu ouvi a voz de Deus através da relação, da comunhão. Sim. Deus falando comigo. Isso é muito poderoso. Né? Muito. Eu estava pensando, né, sobre o assunto e veio o texto aquele: na multidão de conselhos há sabedoria. Isso aí. E tipo, quem é a definição de sabedoria de Provérbios? É o próprio Cristo. Então, multidão de conselhos a Cristo. Nossa. Que isso, Essa? Nossa, essa foi... Essa foi forte. Então a gente tem que entender se ele é o corpo de Cristo e se essa multidão unida é o corpo de Cristo, quando ele dá um conselho, ele fala como Cristo. Né? Então, por isso que é muito importante. Então não é essa dependência emocional de né? Isso. O Wesley fala, certo, é lei e tal, que ele é meu líder. Tem uma importância, claro. Sim. Mas é essa comunhão, né? Misturar a vida nesse grupo, né? Algo que eu pensei a Não, respeito disso. E faz muito sentido, né? Porque é uma segurança de amor, na verdade. Sim. Né? Total. Várias pessoas que te amam e você ama, querendo o melhor, e aí vem, então, uma palavra do corpo, uma palavra de amor de Jesus ali, né? Do corpo de Cristo para você. Muito louco, cara, muito louco. E sabe uma coisa que é interessante? É porque esses dois pontos que a gente está colocando aqui, que eu estou pensando enquanto a gente está conversando, tiram o misticismo. Sim, total. Entendeu? Sim. Porque talvez como ouvir a voz de Deus. Cara, entrar numa nuvem,
tá ligado? Não. E acontece também. Não. Né? Com Tem certeza. experiências com Sim, Deus, sim. mas dia a dia... Então, tipo, acho que essa experiência do comum, sabe? Da vida comum é muito mais poderosa do que essa super experiência. Eu acho que as grandes experiências, elas revelam Deus. Sim. Mas, cara, o comum revela mais, É sabe? todo dia, né? Eu acho isso maravilhoso. Então, esse conselho, esse compartilhar do corpo, essa voz que vem de quem te ama, cara, é muito poderosa. É muito legal, porque uma coisa que eu amo que compartilhando, é quando uma pessoa vem falar algo de Deus, por exemplo, e é ouvir de Deus algo, né? E você depois tem uma confirmação sozinho com Deus, ou antes Deus fala algo ali sozinho, e aí vem essa parte do corpo e fala pra você também alguma coisa bem parecida ou até mesmo igual. Isso é muito louco, porque daí faz todo o sentido que o Wesley soltou aqui agora. Dessa multidão ser o corpo de Cristo. Sim. Porque a cabeça tá falando algo ali com você no seu momento, mas o corpo tá respondendo a mesma coisa. Muito bom. Né? Então, É um alinhamento. É um alinhamento Não, da voz, né? Isso que você... Essas duas relações, né? Desse extraordinário e o comum e tal, é muito claro em Saulo. Porque ele tá indo para Damasco para perseguir a igreja, para matar a galera e tal. E o que acontece com ele? Uma experiência extraordinária. O próprio Cristo aparece para ele. E fala, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus Cristo, que você está perseguindo e tal. E aí chama ele pro ministério, né? Então, uma experiência, ele vê e ele ouve a voz audível, né? E aí ele fica cego. E é muito louco, que aí Jesus fala assim, agora entre em Damasco e agora espera. Porque eu vou te mostrar como que eu falo todo dia. É isso. A igreja. Então, Jesus podia ter já dado continuidade. Vai acontecer isso, vai acontecer. Então, já entra em Damasco, já fica no quartinho secreto, que eu já vou aparecer de novo, continuar te falando as coisas. Não. Vou curar você ali. Agora você vai ter que depender de um cara que vai vir orar por você, vai cair escama, e Barnabé vai te assumir, vai começar a te discipular. Quando você tiver um dilema, você vai ter que voltar para Jerusalém, vir com os apóstolos, conversar, achar a solução, porque agora é através do meu corpo. É isso. Da igreja. Então, tem esse extraordinário, entendeu? Mas o dia a dia é Bíblia e igreja. Bíblia e igreja. Entendeu? Essa multidão de... E uma coisa forte que você falou da sabedoria é que algo que eu aprendi que é muito louco. Quando você pede para Deus sabedoria, que a Bíblia diz, peça sabedoria e vai ser dado. Quando você pede para Deus sabedoria, a gente tem uma falsa ideia de que, vou pedir para Deus sabedoria, ele vai me encher de conhecimento. Vai vir um download. Eu vou ter um monte de conhecimento. Não. Quando você pede para Deus sabedoria, ele te dá. Só que sabedoria não é conhecimento, sabedoria é uma postura. Então, quando você pede para Deus sabedoria, o que ele te dá? Uma postura de quem não sabe nada. Sim. Olha que louco, inverso. Então, quando alguém não é sábio, ele senta na mesa e fica falando. Eu sei. Não dou bola para fulano, não ouço ciclano, tô nem aí para ninguém, porque eu sei. Quando alguém fala, você me dá sabedoria, ele senta à mesa com a postura. Eu não sei nada. Ou eu preciso aprender com você. Por que eu digo isso? Porque o livro do homem mais sábio da terra, Salomão, que pediu para Deus sabedoria, sabe qual é o tema que mais aparece em Provérbios? Peça conselho. Ou seja, ele está te ensinando a ser sábio. Como? Sabendo que você precisa do outro. É isso. E eu não sei. Eu preciso do E seu é isso, conhecimento. né? Entendeu? Peça conselho, Olha que tipo, louco, cara. Então, vai para alguém e pergunte. É a voz de Deus. Então, qual que é o jeito de ser sábio? Saber que você não sabe. Entendeu? Como a gente distorceu as coisas, né? E até uma coisa que inverte, porque às vezes quanto mais inteligente eu me acho, menos sábio eu sou. Exato. Pior. Exato. Entendeu? Você vai ter mais definições de algumas coisas. Internas suas, eu sei o que tem que ser feito. E agora quando eu falo, cara, eu preciso do outro. Eu preciso ouvir a voz de Deus, o que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha. Vamos discernir em Deus e achar esse lugar da voz de Deus. Então, gente, Bíblia e igreja, tá? E por último, claro, oração.
né? E aí sim e Bíblia está misturado com o coração, mas aí sim esse silêncio diante de Deus e ouvi-lo. Sim. Só que agora você sabe o tom de voz. Sim. Entendeu? Não tem como ter influências demoníacas, não tem como a alma ficar te enganando. Porque você sabe o tom de voz da Bíblia e no seu corpo. Né? E aí esse lugar de oração. E aqui é o desafio, gente, do diálogo da oração, não mais o monólogo da oração. Senhor, essas minhas petições, essas são minhas súplicas, essa é minha adoração. E o que o Senhor quer falar hoje? E o desafio do silêncio. Cara, nessa parte, entrando mais nessa parte, eu li um livro, assim, muito bom. Chama Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Assim, fantástico. E ele me ensinou muito, cara. Mais nessa parte, assim, pelo fato dele, primeiro, antes de entrar em questões de talvez uma palavra de conhecimento, ou uma impressão, ou até ouvir uma voz audível mesmo, assim, vamos dizer, ele entra no ponto da nossa formação como ser humano. Tá. Então, que a gente geralmente aprende que é corpo, alma e espírito. E ele vai falar que a nova criatura é um espírito, alma e corpo. Okay. Então, a gente precisa aprender que nós vamos primeiro ter uma comunicação no nosso espírito, não no nosso corpo. Entendeu? E isso faz toda a diferença, porque o problema é quando a gente quer, com o nosso corpo, discernir coisas espirituais. E isso é muito complexo. Entendeu? Porque raramente acontece, mas é o que a gente mais vê de pedido. Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero te ouvir. E aí Deus está falando com você, mas você não consegue entender por quê. Você está tentando discernir com o seu corpo. Entendi. Entendeu? Sendo que é o seu homem interior, ou seja, o seu espírito renovado, que vai captar, vou usar esse termo, a voz de Deus ali, a voz do Espírito que habita em você agora. Então, o Espírito de Deus que habita em você comunica com o seu Espírito e traz até o seu entendimento aquilo que está sendo comunicado pelo Espírito Santo. Então, isso, assim, destravou minha mente, assim, de uma forma absurda. Você não precisa ouvir com seus ouvidos Deus falando, cara, mas Ele está falando enquanto você ora. Esse livro conta uma história, tipo assim, me marcou pro resto da vida. Ele fala de uma mulher que enlouqueceu porque ela fazia orações todos os dias e não ouvia Deus. E ela falava, Deus, só me fala ouvindo, porque eu só vou saber que é você se eu te ouvir. Só que ela não sabia a voz de Deus. Então ela começou a ouvir outras vozes e ela achou que era de Deus e ela enlouqueceu de tanto que... E aí ele fala, né, que ele acredita que Satanás se apropriou desse pedido e começou a lançar setas e ela aceitou. Essa mulher chegou a ser internada. Uau, meu Deus. E aí um dia que o marido leva então essa mulher até esse cara que escreveu esse livro, fala assim, ora por favor, para ela ser curada, para ela ser liberta e tal. Deus dá um entendimento para ele, assim, ó, ela ficou assim por causa disso. E aí a mulher volta ao normal na frente dele. E ele pergunta, você quer parar de ouvir o que você está ouvindo para ouvir Deus? E ela fala, não, eu estou feliz assim. Porque virou o Deus dela. Meu Deus. Que eu estou ouvindo algo. Porque o que ela pedia aconteceu. E aí ela volta, enlouquece de novo e o marido leva ela embora. Então, tipo, aquilo me marcou muito, cara. Porque, não que seja um pecado a gente pedir para ouvir Deus, mas a gente tem que sempre ir por esses caminhos seguros. Né? Sabendo que Deus habita em nós. Entendeu? Então, ele vai comunicar com a gente aqui nas nossas escolhas, na direção que ele está nos levando, entendeu? Eu acho que esse ponto, né, dessa conexão, que se você nasceu de novo, agora o Espírito de Deus está conectado ao seu espírito. Então, essa conexão 24 horas. Aí é o tempo de parar e se atentar àquilo que Deus quer falar com a gente. Né? E aí uma dúvida. Vocês já escutaram a voz de Deus, assim, audível? Audível não, nunca. Não. Mano, eu vou te falar que teve uma vez que eu acho que eu ouvi. E foi uma palavra, entendeu? Mas me fez muito sentido. E foi muito engraçado, que eu tava com a Gabs no carro, voltando de um lugar, eu tava numa estrada vazia, tudo em silêncio, porque a Gabs estava quietinha, assim, quase dormindo. Eu ouvi, e eu falei, você falou comigo? Aí ela, não falei nada. Aí eu falei, não, então beleza. E eu tava ali com Deus, entendeu? Sim. Então eu acho que eu ouvi algo, porque foi muito nítido de vir de fora. Mas fez sentido com o que eu tava conversando com Deus dentro de mim, entendeu? Foi só uma experiência mesmo, assim. Eu nunca ouvi. Sempre são impressões. Eu acho que já ouvi uma vez, fez muito sentido também. E foi também uma palavra, assim. Tipo,
Eu fiz uma pergunta bem clara para Deus e ele falou não, assim, tipo, eu tava na rua, muito assim, sabe? Quando fala não e parece que você vê no céu escrito não, assim, tipo, muito óbvio. Eu falei, amém, ok, então segue o jogo, é não. E assim, fez muito sentido, eu caminhei nesse não e, cara, tô feliz. Eu acho que a minha vida hoje é o que é porque foi uma obediência àquele não, assim. Que legal. E só eu queria falar mais uma coisa do que eu acho que é importante, é que geralmente quando a gente está nesse momento, nessa etapa de receber talvez algo de Deus, assim, uma impressão ou algo desse tipo assim, a gente acha que é sempre uma coisa uau, entendeu? E Deus sempre está falando, cara. É simples. E a todo momento, sempre tem algo que ele está comunicando, porque a gente está rodeado de pessoas. Sempre ele quer falar com alguém e pode te usar. Ele sempre ele te ama tanto que ele quer te avisar de coisas. Eu não esqueço de uma experiência, uma pessoa me contou que tipo, ela foi entrar no banheiro, entendeu? Aí veio na cabeça dela assim, não tem papel higiênico. Só que ela ignorou, falou, nossa, nada a ver. Ela pegou, sentou, foi fazer o xixi dela. Aí quando ela foi ver, não tinha papel higiênico. Entendeu? Ela falou, caramba, Deus me avisou. Sabe? Então, tipo assim, aí você fala, nossa, mas que besteira, foi coisa da cabeça dela. Não, cara, o Espírito Santo fala a todo momento, ele nos ama. Ele quer nos livrar de coisas pequenas, entendeu? Como se Deus não se importasse com algo pequeno, exato. Assim, se importa. E aí eu acho que é essa construção de você entender pela palavra dele quem você é, o quão amado você é e tal, para que você consiga chegar nesse momento de uma experiência sua ali com o Senhor e falar, cara, em coisas simples ele também fala. Não é só, eis que te digo, vaso. Não, é tipo assim, cara, não tem papel higiênico aqui. Entendeu? Sabe? Coisas simples, bobas, mas que é importante. Você tem que estar atento o tempo inteiro, consciente, né? Exato. Consciente. Uma dica que eu dou para a galera aqui é que no Jesuscope, na mesa, nós temos um curso do Luciano Subirá, de dons espirituais. Esse é bom, hein? É fenomenal. E ele fala muito sobre ouvir a voz de Deus e também, lógico, fala sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, cura. Ele pega toda a lista de dons e explica cada um, dando exemplos e tal. É fenomenal. E tem lá no Jesuscope, na mesa, dá para você fazer esse curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você clicar. É bem barato, assim, realmente para a gente manter a plataforma e a estrutura aqui do Na Mesa e você vai conseguir crescer nos dons espirituais. Cara, que são a grande ferramenta que Deus nos deu para propagar o Evangelho, para viver uma vida cristã, ouvindo a voz dele, sendo guiado por ele. Vai te ajudar muito. Então, cara, Subirá veio, gravou a mesa com a gente, assim, que eu tenho certeza que vai te abençoar. São várias aulas e são curtas, assim, para remir o tempo realmente, para ir direto ao ponto. Então, eu vou deixar o link aqui, clica aí, tenho certeza que vai te abençoar e você vai estar abençoando também toda a estrutura aqui do Jesuscope, a gente continuar produzindo todo esse conteúdo. Deixa eu fazer uns pedidos para você. Pega esse link, manda para geral. Cara, isso aqui eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Manda para todo mundo. Deixa um comentário e curte o vídeo. Você vai estar dizendo para o YouTube, esse vídeo é relevante, hein? Divulga mais ele. E, lógico, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente produz aqui. Olha, tudo que a gente faz tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus e dar ferramentas para você formar Cristo em outras pessoas. Porque a gente crê, cara, numa geração que se parece com Cristo. Por isso, copia Jesus e copia Jesus. Valeu, meus amigos. Valeu, Du. Deus abençoe Valeu, vocês. Até nosso próximo podcast, valeu, Copiando Jesus. Valeu, galera.